Então a gente está entrando na aula 5. Na verdade, as próximas 2 aulas, não necessariamente assuntos, né, ou melhor, não necessariamente aulas, mas assuntos, vão fazer parte de um grande bloco, que é o bloco de ligações. Como esse bloco é um bloco muito extenso, eu achei por bem colocá-lo em 2 aulas, aula 5 e aula 6, no material, tá bom? A aula 5 nem é tão comprida assim, a aula 6 é um pouco mais, que daí tem muita coisa para falar, beleza? Então, qual é o cronograma, né, que a gente vai fazer na discussão de ligação? A primeira parte do assunto, que a gente vai começar agora aqui, vai falar um pouquinho de estabilidade. Vamos tentar entender, afinal de contas, o que é ser estável? E o objetivo dessa primeira parte é, aos poucos, a gente vai substituir a teoria do octeto por uma outra teoria. A teoria do octeto, que todos vocês já devem ter ouvido falar, quem não ouviu vai ouvir agora, tá? A teoria do octeto é uma teoria muito boa para entender ligação iônica. Na ligação covalente, a teoria já começa a apresentar alguns problemas. Então, a gente vai buscar aos poucos entender que o conceito de estabilidade ele pode ser explicado pelo octeto. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Alguns átomos, de fato, ficam estáveis com 8 elétrons na camada de valência. Outros não. Então, a gente precisa buscar um outro conceito para estabilidade. Afinal, o que é ser estável? E aí, aos poucos, a gente vai inserindo o que for importante, tá bom? Então, aí depois que a gente falar dessa coisa de estabilidade, que tem a ver com energia, para variar, né? Tem a ver com energia. Aí a gente vai falar como o átomo atinge essa estabilidade. Se ligando. Então, a ligação química, gente, ela é uma maneira dos átomos interagirem e isso traz uma vantagem para os átomos que estão interagindo. Então, digamos assim, é um ganha-ganha. Eu me ligo com você, você se liga comigo, nós dois ganhamos. Nós ganhamos o quê? Estabilidade. E o que significa ganhar estabilidade? Ganhar baixa energia. Tudo tem a ver de novo com energia. Tá bem? Então, vamos começar a discutir isso aqui. Afinal de contas, what the fuck is estabilidade? Para a gente entender estabilidade, nós temos que entender esse gráfico. Tá bom? Vamos dar uma zoomzada nele. Aqui. Esse gráfico, gente, ele mostra a energia, aqui no eixo Y, ó, você tem energia potencial. Energia potencial do quê, Danilo? De 2 átomos. Tá vendo essas 2 bolinhas aqui, ó? Cada bolinha dessa é um átomo. Então isso aqui é uma eletrosfera e isso aqui é um núcleo. Tá bem? Esses átomos, eles podem estar afastados, seria o estado 1. Tá? Eles podem estar se aproximando, aqui, ó, estado 2. Eles podem estar ligados, estado 3. E eles podem estar tão próximos que ao invés de eles se ligarem, eles se repelem. Estado 4. Então você tem todas as situações possíveis para átomos completamente separados, se aproximando, ligados e se repelindo, tá? Aqui no eixo X, ó, você tem a distância entre os átomos, ó. Distância internuclear, tá vendo? Então, tipo aqui, ó, quando os átomos estão muito afastados, a distância internuclear é grande. Quando os átomos estão muito próximos, aqui, ó,
a distância internuclear é pequena. Tá vendo aqui, ó? Tá. E aqui, ó, essa curva, gente, é a parte importante do gráfico. É a energia dos átomos. É a energia. Então, ó, o que a gente percebe? Deixa eu só falar uma coisa. Tá vendo esse traço aqui, ó? No meio, aqui na parte de cima? Esse traço ele está dizendo para a gente o seguinte, ó, todos esses valores de energia, eles são abaixo de zero. Abaixo de zero. Tá vendo? Aqui, ó, tá vendo esse ponto? A energia fica bem pequena. Aqui é onde eles estão ligados, ó. Como é que eu sei que aqui eles estão ligados? Porque aqui a energia é a menor possível, tá vendo? Ó? Então, quando os átomos estão nesta situação, eu digo que eles estão estáveis porque a energia deles é a menor possível. E os átomos adoram ficar assim. Tanto é que todos os átomos se ligam, só gás nobre que não. Então, o que é estabilidade, afinal de contas? Estabilidade é a energia mínima alcançada por dois átomos ou mais átomos, né? Não precisa ser dois. Ao realizarem interações químicas ou ligações químicas. Tá bom? Então, quando você vai estudando física e química, você vai começando, dependendo de como você estuda esses assuntos, você vai começando a perceber que a natureza, ela tem muitos padrões. Um dos padrões que a natureza nos mostra quando você começa a estudar é perceber que tudo que acontece na natureza tende a diminuir a energia daquilo que está sofrendo aquele processo. Então, se você botar um átomo perto do outro, eles vão atingir uma distância para que a energia seja a menor possível e vão ficar ali. Quando eu solto um corpo no ar, ele vai para o chão. O chão é o lugar de menor energia potencial. Uma cachoeira cai para baixo, que é para onde tem menos energia. Então, e outras coisas vão acontecer quando a gente estudar pilha, por exemplo, quando estudar gases. Né? Por que quando eu esquento um gás ele expande? Por quê? Por que quando eu esquento um gás ele expande? Isso tem a ver com o que a gente vai chamar de espontaneidade. Existe uma lei no universo que fala que processos espontâneos tendem a diminuir a energia daquilo que está sofrendo o processo. Isso é ser espontâneo. Tá? Então, no caso das ligações, qual é a maneira que a natureza encontrou de abaixar a energia dos átomos? Fazendo eles interagirem. Toda interação aumenta a estabilidade. Toda ligação química, toda ligação aumenta a estabilidade. Acontece o seguinte, esse conceito nem sempre foi conhecido. Nem sempre. Isso aqui é um conceito bem mais moderno. É um conceito praticamente de física. Só que a tentativa de explicar uma ligação ela é antiga. Nós estamos falando aqui de Dalton. Então, por exemplo, Dalton queria entender como é que um carbono se ligava com oxigênio. Então, existem tentativas de explicar ligações. Então, a primeira tentativa de explicar
não tinha nada a ver com energia. Não tinha nada a ver com energia. Como é que os químicos tentaram explicar a estabilidade pela primeira vez? Eles pegaram, a primeira coisa que eles perceberam foi o seguinte: tem elemento que não se liga. Tem elemento que não se liga. São os gases nobres. Certo? Essa é a primeira descoberta. Com essa descoberta vem o seguinte raciocínio: se o elemento não se liga, é porque ele já é estável. Certo? Se um elemento precisa se ligar, de alguma maneira, esse elemento quer ficar parecido com aquele que não se liga. Ele quer ser estável. Então, a primeira explicação de ligação química foi associar estabilidade à eletrosfera de gases nobres. Isso é modelo de octeto. Como assim, Danilo? Peraí. Eu acho que eu aprendi diferente. Não, você não aprendeu diferente. Você aprendeu com outras palavras. O que acontece é o seguinte: por que um elemento seria estável? Segundo a teoria do octeto, o elemento é estável por causa da eletrosfera. A teoria vai dizer assim: olha, existem eletrosferas que são naturalmente estáveis. Se um átomo não tiver uma eletrosfera igual àquela, ele vai tentar alcançar aquela eletrosfera, ou perdendo elétron ou ganhando. Tudo para ficar com uma eletrosfera de gás nobre. Então, a estabilidade está associada à eletrosfera de gás nobre. Tudo bem? Beleza? Então, olha a diferença de ponto de vista, né? Aqui nós estamos a gente está tentando associar a estabilidade a uma característica do átomo, ter uma eletrosfera de gás nobre. Quando a gente tem um conceito um pouco mais moderno, a gente entende que estabilidade tem a ver com energia baixa. São duas coisas diferentes, tá? Beleza? Vamos falar um pouquinho do octeto. Vamos falar um pouquinho do octeto. Ah, não sei, vocês querem tirar print aqui? Ah, esqueci. Beleza. Tá. De maneira geral, o que o octeto vai falar? Ele vai dizer o seguinte: você tem dois tipos de elemento na vida: estável e instável. Tá bom? Quem são os estáveis? Gás nobre. Tá bom. O que torna um gás nobre estável? A configuração eletrônica. Ou o gás nobre é o hélio, olha aqui, ó, hélio, NS2, ou o gás nobre é NS2NP6. Qualquer outro elemento vai buscar a configuração de um gás nobre. Ou seja, ou vai ficar igual a um hélio, ou igual a um outro gás nobre. Tá? Beleza. Como é que aí, já entrando um pouquinho nas questões de ligação, né? Como que um elemento vai buscar essa configuração? Das duas, uma. Se ele for metal, ele vai perder elétron. Ele vai mexer na camada de valência para perder elétron, para atingir a configuração de um gás nobre. Se o elemento for um não metal, tipo cloro, oxigênio, né? Que são elementos que ganham elétrons, ele vai completar a camada de valência para ficar igual de um gás nobre. Então, você tem dois comportamentos padrão mesmo.
Ou o elemento vai esvaziar camadas de valência para ficar com uma camada de valência igual a do gás nobre, ou ele vai encher a camada de valência para também ficar com a camada de valência do gás nobre. Só que o comportamento de perder ou ganhar elétron vai depender do quê? Do caráter metálico. E aí entra a tabela periódica. Os elementos de baixa energia de ionização tendem a perder elétron. Os elementos de alta energia de ionização tendem a ganhar elétron. Tá bom? Beleza? Por que a gente chama isso de octeto? Final de contas. Porque os gases nobres têm uma configuração eletrônica com 8 elétrons na camada de valência. Então, na verdade, a gente chama de regra do octeto para não ter que falar assim, ó, regra da configuração eletrônica do gás nobre. Regra da configuração eletrônica do gás nobre. Tá? Beleza? Ó, vamos pegar uns exemplos aqui, só para vocês entenderem como isso funciona. Ah, antes dos exemplos, ó, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é distribuição de elétrons de gás nobre, ó. Olha aqui, ó. Hélio, 2 elétrons na primeira camada. Neônio, 2, 8 na segunda. Argônio, 2, 8, 8 na segunda. Então, as configurações dos gases, elas coincidentemente têm os 8. Então, é daqui que vem o termo octeto. Tá? Mas não são todos que estabilizam com 8, né? Beleza? Aqui só está em camada, tá, gente? Não está em subcamada e nem precisa saber isso. Tá, vamos pegar alguns exemplos para a gente observar. Ó, eu coloquei aqui uma tabela periódica com o átomo de sódio. A regra do octeto é bastante importante porque ela vai permitir a gente fazer várias coisas. Uma delas é prever como um átomo se comporta. Prever como um átomo se comporta. Vamos lá. Aqui eu tenho, ó, a distribuição eletrônica do sódio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O que eu sei sobre o sódio, gente? Eu sei que o sódio é um metal. Tá? Aí eu coloquei aqui do lado, ó, a distribuição eletrônica do neônio. Por que eu coloquei a distribuição eletrônica do neônio? Porque eu quero que você perceba que na tabela periódica, qual é o neônio é o gás nobre mais próximo do sódio. Confere? É mais próximo. Então, quando o sódio vai se ligar, qual é a ideia dele? Ficar com a eletrosfera igual a do neônio. Para ficar com a eletrosfera igual a do neônio, ele tem que perder elétron. Ah, mas ele é metal. Ele é metal. Certo? Então, o que o sódio vai fazer? Ele vai perder esse elétron aqui, ó, para, quando perder esse elétron, ficar com a distribuição eletrônica igual a do neônio. Que seria assim, ó. Ó. Essa é a distribuição do sódio. E esse sódio, gurizada, ele está estável. Então, quando você ouvir daqui para frente de um professor de química, ah, o sódio tem carga mais 1. O que isso quer dizer? Que o sódio vai se ligar a partir da doação de um elétron.
Ele vai perder um elétron para se estabilizar. Para se estabilizar. Tá bom? Os metais são os doadores. Tá? Todos os elementos que tiverem camada de valência igual a do sódio vão ter esse comportamento. Então, por exemplo, se você pegar na família do sódio, eu tenho o lítio, ele vai perder um elétron para ficar estável. Como é que é o lítio sem um elétron, gente? Ó, olha para a distribuição eletrônica do lítio mais um. É igualzinho a do hélio. Tá? Fez sentido isso? Então, ó, nessa região da tabela, aqui, ó, tá vendo essa parte da tabela aqui, ó? Estão os doadores. São os elementos de energia de ionização baixa. Aqui também, né, tem doador, ó, tudo forma cátion. Só que tem alguns elementos aqui, ó, gente, desse miolo, que não obedecem à regra do octeto, tá? A regra do octeto é cheia de furo. Tem vários elementos que não obedecem. Tá? Então não estranhem pela falta de exemplos. Tá? A regra do octeto, por exemplo, ela funciona bem para elemento da família 1A, para a família 2 e alguns daqui, ó. Alguns daqui. É pouca coisa, viu? Tá? Tem pergunta aqui, deixa eu ver. Ô Dan, eles tendem a perder um elétron para ficar estável. Sim, sim. Isso. É isso mesmo. E o que é ficar estável? Fica parecido com o gás nobre mais próximo da tabela periódica. Tá bom? Vou pegar um outro exemplo. Quero fazer um outro exemplo. Tá? Ó. Aqui eu coloquei o cloro pareado com o argônio. Ah, ó, tem uma pergunta aqui, peraí. Veio agora, gente, perdão, para não deixar passar a pergunta. E ele perderia esse elétron numa reação? Sim. Sim. Então, para ter um perdedor, tem que ter um ganhador. E é aí que começa a interação entre os átomos. Eu tenho uma coisa que você gosta. Eu tenho elétron. Você gosta de elétron. Então eu vou te dar um elétron. E você pega meu elétron. Entende? Então, o que a gente vai percebendo é que existe uma. Gente, é muito foda de falar isso que eu vou falar agora, mas é uma relação. É uma relação. É uma relação íntima na matéria, entre átomos. Enfim, se eu começar a falar aqui, eu começo a falar uns negócios nada a ver, deixa pra lá. Então, voltando. Olha para o cloro. Olha para a camada de valência do cloro. 3s2, 3p5. Olha, ele está bem na penúltima coluna aqui, ó. S2p5. O gás nobre mais próximo dele é o argônio. Argônio. O argônio é S2p6, não é? Tá bom. Tá. O cloro, ele tem tendência a ganhar elétron? Tem. Ele é ametal. Ele é um ametal. Então ele ganha elétron. Então, qual é o mecanismo que o cloro vai encontrar na natureza para se relacionar com outro átomo? Eu preciso de um elétron aqui, ó, querido. Bem aqui, ó. Você tem um elétron para me dar? Então eu vou me relacionar com você. Então, quando o cloro recebe o elétron, ele vai se tornar o famoso Cl1-. O Cl1-, ele tem uma eletrosfera igualzinha à do argônio.
ele é estável. Ele é estável. Tá? Então, o que a gente vai perceber, né? Mais uma vez. Ou o elemento esvazia a camada de valência, como foi o sódio, ó. Sódio. O sódio, gente, ele esvaziou a camada de valência, ó, para ficar com a outra camada como sendo de valência. Isso é o metal. Ou ele completa a camada de valência, se ele for um ametal. Olha aqui, ó. Ele completou a camada de valência para ficar com 8 elétrons. Tá vendo? E aí, se você quiser, você começa a extrapolar, gente. Por exemplo, quer ver? Olha como fica legal. Oxigênio, 8. 1s2, 2s2, 2p4. Olha para a camada de valência do oxigênio. Tá olhando? O oxigênio é um ametal. Então ele gosta de ganhar. Então, para o oxigênio ficar parecido com gás nobre, ele vai completar a camada de valência dele aqui com 2 elétrons. Então, quem é o oxigênio estável? O oxigênio estável é esse aqui, ó. É esse aqui. Faz sentido isso? Tá? Você vai prevendo pelo que acontece. Ou eu esvazio a camada, se eu for metal, ou eu completo a camada, se eu for não metal. Tá? Peraí que tem pergunta aqui, gente. Deixa eu abrir. Ah, tá. Entendi agora. Obrigado. Tá bom. Beleza. Tá, então, ó, pela regra do octeto, eu prevejo como um átomo alcança a estabilidade. Legal. Aprendi que existem duas grandes tendências: doadora, receptora. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou aproximar esses átomos para ver o que acontece. Tá bom? Como é que a teoria do octeto vai explicar, então, a ligação iônica? Vamos lá. A ligação iônica acontece, gente, por uma sequência de 2 passos. O que acontece é o seguinte: quando 2 átomos se aproximam, um é doador, o outro é receptor, certo? O doador vai perder elétron. O receptor vai ganhar elétron. Por conta disso tudo que eu falei aqui agora há pouco. Agora pensa comigo. Quando o doador perde elétron, ele não fica positivo? Está perdendo elétron. E ao mesmo tempo, o receptor, que está ganhando elétron, fica negativo. Então imagina eu te dando um elétron. Quando eu te dou o elétron, eu perco um elétron, então a minha carga fica mais 1. E você recebendo elétron, fica com a carga menos 1. O que acontece com nós dois, a hora que eu ficar positivo e você negativo? Pum, a gente gruda. Então a ligação iônica, ela acontece primeiro com a troca de elétrons, que vai fazer um elemento ficar cátion e o outro virar ânion. E quando esses elementos estiverem com as cargas opostas, aí eles grudam um no outro. Por isso, eu escrevo assim, ó, que é o que está escrito aqui. Ligação iônica é uma ligação entre átomos eletricamente carregados. De onde eles vêm, ó?
originados da transferência de elétrons entre elementos. Então, a troca de elétrons faz um ficar positivo e o outro negativo, tá? Isso é uma força, né, elétrica ou eletrostática, tá? Aqui, ó. Como é que aconteceria uma ligação entre sódio e cloro? Então, a ligação mais famosa da iônica, né? Ligação entre sódio e cloro. Aqui você tem a eletrosfera do sódio. Tá vendo? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Aqui você tem a eletrosfera do cloro. Nós acabamos de olhar as tendências deles. Tendências. Olha, gente. Ó. O sódio, ele tem uma tendência de perder elétron. Para ficar assim, ó. Que é o sódio feliz. Tá? O cloro, ele tem a tendência de ganhar elétron. Para ficar feliz. Então, como a ligação acontece? O sódio se aproxima do cloro. Então, imagina os dois átomos se aproximando. Um elétron é arrancado do sódio, literalmente arrancado pelo cloro. Nesse exato momento, o sódio fica positivo e o cloro negativo. Tá? Quando a gente vai representar uma ligação iônica, o que a gente faz? A gente escreve primeiro o símbolo do positivo, do elemento que doou, e depois o elemento negativo. Tá? As cargas eu não escrevo. Eu não escrevo. Tá? A gente sabe que tem carga, ó. Mas eu não escrevo. E a razão pela qual eu não vou escrever é simples. Embora o sódio seja mais um e o cloro menos um, os dois estão unidos formando uma coisa só. E essa coisa só tem carga zero. Então, uma coisa que a gente vai perceber na ligação iônica é o seguinte, gente. Isso é um conceito importante. Na ligação iônica, você tem duas coisas importantes. O número de elétrons doados é sempre igual ao número de elétrons recebidos. Faz sentido isso? Se um cara doa um, o outro recebe um. Só que isso tem uma consequência. Por quê? Se o número de elétron doado é igual ao recebido, quer dizer que a quantidade de cargas positivas tem que ser igual à quantidade de cargas negativas. Então, daqui a gente tira uma regra que vai ajudar a gente bastante. Numa fórmula iônica, a soma das cargas tem que dar sempre zero. A somatória das cargas vale zero. Quem já teve aula de Knox sabe que isso é uma regra de Knox, inclusive, né? Tá? Beleza? Olha lá, os caras estão escrevendo aqui. Que nem no Knox, é. Mas agora dá para entender por que existe aquela regra, né? Faz sentido, né, mano? A soma tem que dar zero por quê? Porque se eu te dou 2, você recebe 2. Então, tipo, se eu te dou 2, minha carga é mais 2. A sua é menos 2. Então a soma dá zero, tá? Ó, olha a pergunta aqui, ó. Essa é boa. Dan, essa ligação é estável? Ou seja, tem baixa energia? Então, como ela é considerada como uma ligação forte?
Isso é um conceito que uma galera tem dificuldade. A pessoa pensa assim, bom, se ela é estável, então ela tem baixa energia, mas se ela tem baixa energia, como é que ela é forte? Mas, mano, vamos lá. Pensa comigo assim, para você quebrar uma ligação, como é que você avalia se uma ligação é forte ou fraca? Esse é o primeiro problema. Uma ligação é forte ou fraca, dependendo da energia que você precisa para quebrar ela. Porque, gente, vamos lá. Volta um pouquinho aqui, ó. Esse é o momento mais rico da aula, quando vem esse tipo de pergunta. Ó, o que que é formar uma ligação? Formar uma ligação não é aumentar a estabilidade? Pensa comigo. Então, quando uma ligação se forma, a energia cai. Cai. Então, você concorda que para eu destruir uma ligação, como é que eu destruo uma ligação? Não é dando energia? Porque aí eu vou ter que afastar os átomos de volta. Então, olha o que vai acontecer com a energia quando a ligação quebrar. Então, quando uma ligação é fraca, forte, entendeu agora? Aê, caralho, porra. Ai, calma. Uma ligação é forte porque a energia dela é tão baixa que se você tentar quebrar ela, você vai ter que gastar uma puta de uma energia. Entendeu? Quando a ligação é fraca, é porque ela é instável. Então, a ligação em si já tem uma energia alta. Você tem, por exemplo, você tem ligações químicas, gente, que elas são tão fracas que se você esquentar um pouco a molécula, a ligação quebra. De tão fraca que ela é. Porque a ligação, mesmo ela estabilizando os átomos, ela não estabiliza tanto. Quer ver uma ligação fraca? Ozônio. O que que quebra a ligação de ozônio? Alguém sabe? O que que pode quebrar ligação de ozônio, do oxigênio no ozônio? Radiação ultravioleta, gente. Luz. Luz ultravioleta. E isso é bom pra gente, né? Porque para a ligação de ozônio ser quebrada, ela pode absorver ultravioleta que vem do Sol. Dá para entender agora qual é a função da camada de ozônio? Cada vez que uma molécula de ozônio recebe energia, a ligação estoura. Agora, a ligação iônica é forte para um orvalho. Pensa numa ligação forte. É a ligação iônica, gente. Por que que a ligação iônica é forte? O que que vocês acham? Dá um pitaco aí, vai. Qual seria uma justificativa que eu poderia dar para o fato da ligação iônica ser forte? É uma justificativa bem tranquila, viu, gente? Assim, não é nada tipo de mecânica quântica, tá ligado? O que que faria a ligação iônica ser tão forte? O que que faz o Na estar ligado com o Cl? Não são cargas de sinais opostos? Cargas de sinais opostos não se atraem? Então é por isso que a ligação iônica é forte. Pelo fato de ser uma ligação entre íons, ela vai seguir o padrão positivo grudado no negativo. Então, gente, nós temos três tipos de ligação na vida: iônica, covalente e metálica. Já põe na tua cabeça agora. A iônica é a mais forte, tá? Então, a interação eletrostática é a interação mais forte, é a ligação mais forte. Dentre quais? Dentre covalente e metálica.
Então, comparando com as duas, a iônica é mais forte. Tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho de cada uma separadamente. Quando o cátion se liga ao ânion, ele forma uma estrutura chamada composto iônico. Tá bom? Acontece que quando a gente analisa vários compostos iônicos, a gente vai perceber que na combinação cátion-ânion, porque vai ter sempre um cátion e um ânion, gente. Tem sempre um e o outro. Mas na combinação, às vezes, a proporção não é 1 para 1. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui, ó. Ó. Opa, aqui, ó. Aqui eu tenho uma outra estrutura, de outro composto iônico. AlF3. AlF3. Na estrutura AlF3, a gente tem uma ligação iônica feita entre um alumínio e 3 flúors. Tá? Por que isso acontece? Por causa dos elétrons. Por causa dos elétrons. O que acontece aqui, ó, gente? Deixa eu... Peraí. Ai, perdão. Ó. Dá uma olhada aqui na distribuição do alumínio. Isso aqui é o alumínio, tá? Ó. Alumínio. Olha para o alumínio feliz. Alumínio estável. Olha a eletrosfera do alumínio, ó. Igualzinho de um gás nobre, tá vendo? Só que, gente, pelo amor de Deus, para o alumínio passar daqui para cá, ele tem que perder 3 elétrons. Ele tem que perder a camada de valência inteira dele aqui, ó. Então, para o alumínio se relacionar, vamos dizer assim, ele tem que ter carga 3+. Ou seja, ele só se relaciona se ele puder doar 3 elétrons. A natureza, gente, dá um jeito em tudo. A natureza é aquilo que ela, aquela história, só não dá jeito para a morte. E mesmo para a morte, a natureza dá jeito que ela decompõe. O fato do alumínio ter que doar 3 não vai exigir que ele se ligue com alguém que receba 3. Por exemplo, ele pode se ligar ao flúor. O flúor, para ficar feliz, ó, ele vai completar a camada de valência com 1 elétron. Então, um átomo que doa 3 pode se ligar com um átomo que recebe 1? Sim. Só que tem que ser na proporção de 1 para 3. Então, o alumínio vai doar 3 e cada um desses elétrons vai completar a camada de valência de um flúor. Então, por isso que a gente vê fórmulas do tipo assim, ó, gente. CaCl2, Al2O3, o próprio AlF3, tá? Esses numerozinhos, eles são as proporções do cátion para o ânion. Do cátion para o ânion, tá? Então, ó, quando eu vejo CaCl2 é um cátion ligado com 2 cloros. Tá? Quando a gente memoriza as cargas, e isto você faz com o tempo, você sabe exatamente por que isso acontece. Por exemplo, por que o cálcio se ligaria com 2 cloros? Porque o cálcio tem carga 2+, e o cloro tem carga 1-. Então, uma coisa que ajuda bastante a gente é adquirir prática
na montagem dessas fórmulas. Toda vez que eu vou representar uma ligação iônica, eu vou fazer isso através de uma fórmula, que é essa fórmula que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Na aula que vem, a gente vai treinar isso. Treinar com várias situações, com vários íons, tá? Vamos falar um pouquinho de nomenclatura, que já dá para a gente começar a falar de nomenclatura, tá? Vamos colocar também tabelas de íons com carga, para a gente decorar algumas cargas importantes, algumas cargas famosas, tá bom? Mas acho que por hoje eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui, tá? Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, gente. Façam-na agora.